Fala galerinha do Zap, tudo bem com vocês? Essa é a nova teoria chamada Metal Sonic, o robô abandonado, capítulo 1. Espero que gostem. Puxa a vinheta, editor, que sou eu. Tava tranquilo, sem pensar em nada, mas o destino tinha alinhado a lua. Chamaram pra jogar, descobriram um gênio, sem nem eu me esforçar, eu já sabia. Eu tinha um talento, um gênio pra jogar. Talento, mas o destino tinha alinhado a lua. Talento, um gênio pra jogar. Talento, o destino tinha alinhado a lua. Chamaram pra jogar, descobriram um gênio, sem nem eu me esforçar, eu já sabia. Eu tinha um talento, um gênio pra jogar. Talento, o destino tinha alinhado. Capítulo 1. O despertar de aço. O vento soprava pelas colinas de Green Hill, trazendo o som distante das cachoeiras e o canto dos pássaros. Para qualquer um, era um dia normal. Mas para Tails, não era bem assim. Desde que derrotaram Robotnik pela última vez, ele tinha a sensação de que havia algo que o vilão estava escondendo. Um depósito secreto, talvez, algo que pudesse se tornar uma ameaça no futuro. Determinando-se a investigar, Tails pilotou seu tornado até uma área remota do continente. As coordenadas vinham de um antigo sinal de rádio que ele havia interceptado semanas antes, e tudo indicava que se tratava de uma base abandonada. Ao pousar, ele encontrou ruínas enferrujadas, cabos partidos, cheiro de óleo queimado e silêncio. Muito silêncio. Caminhando com cautela, Tails empurrou uma porta metálica que rangeu alto. O que viu lá dentro fez seu coração acelerar. No centro da sala, preso em um suporte de manutenção quebrado, estava Metal Sonic. O corpo estava danificado, com arranhões profundos, placas metálicas rasgadas e o peito quase aberto, expondo fios soltos. Os olhos apagados, o rosto inclinado para baixo, como se ele estivesse morto há muito tempo. Tails engoliu seco. Lembranças de batalhas passadas passaram por sua mente. Perseguições, lutas, armadilhas criadas para destruir Sonic. Mas, ao se aproximar, notou algo diferente. Você está sozinho, não é? Murmurou Tails. Era como se, por um instante, Tails pudesse sentir algo vindo daquela máquina quebrada. Não ódio. Não fúria. Mas, abandono. Sem pensar duas vezes, Tails começou a trabalhar. Ele não sabia explicar porquê, mas não conseguia deixá-lo ali. A reconstrução por semanas, Tails trabalhou em segredo na sua oficina. Substituiu partes queimadas, trocou os circuitos de comando de Robotnik por um novo processador, desenvolvido por ele mesmo. Reforçou a estrutura do corpo com ligas de titânio e, por impulso, adicionou algo que nunca havia pensado antes. Uma caixa de som embutida, permitindo que Metal Sonic pudesse falar. A cada noite, Tails olhava para o corpo inerte sobre a mesa, sentindo uma estranha expectativa. Quando finalmente concluiu os reparos, ligou o sistema central. Os olhos de Metal Sonic acenderam, não com o vermelho hostil de antes, mas com um branco intenso e puro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo. Tails respirou fundo e falou. Você está online, consegue me ouvir? Uma voz metálica, mas calma e grave, saiu da caixa de som. Sim, consigo ouvir você. Tails arregalou os olhos. Metal Sonic olhou ao redor, lentamente se levantando da mesa. Onde estou? Eu ainda existo. Havia algo diferente na voz. Não era o tom frio de uma máquina programada para obedecer. Havia emoção. Você está seguro agora, disse Tails, sorrindo. Eu te reconstruí. Não precisa mais obedecer Robotnik. Você é livre. Metal Sonic ficou em silêncio. Então, seus olhos se voltaram para as próprias mãos. Ele flexionou os dedos, sentindo o peso de sua própria existência. Livre, ele repetiu, quase como se estivesse aprendendo o significado da palavra. O novo aliado nos dias seguintes, Tails ajudou Metal Sonic a se adaptar. Ele criou para ele um cachecol vermelho escuro, para cobrir parte dos arranhões que ainda restavam, e o presenteou. Metal Sonic simplesmente colocou no pescoço e disse:
Agora pareço menos uma arma e mais alguém aos poucos. Metal Sonic começou a falar mais, ainda que de forma contida. Ele raramente sorria, mas tinha um tom educado, gentil e curioso. Era como se estivesse aprendendo o que significava ser algo além de uma máquina. Mas ele evitava o resto do time. Sempre ficava nos cantos da oficina, em silêncio, observando Tails trabalhar. Prefiro a calma, ele dizia. Mas, não me importo se você quiser ficar por perto. Tails começou a perceber que, sem querer, havia criado algo mais do que um simples robô. Havia dado a Metal Sonic uma alma. O treino secreto. Certa noite, quando Tails foi dormir, Metal Sonic saiu silenciosamente para o pátio dos fundos da oficina. Na parede estava apoiada a espada enorme que Tails tinha encontrado junto dele na base. Uma lâmina negra, pesada, decorada com a cabeça de um lobo. Ele a pegou, sentindo o peso. Girou algumas vezes, testando o equilíbrio. Então começou a treinar. Os golpes cortavam o ar com força, produzindo um som seco. Metal Sonic se movia rápido, preciso, quase como uma dança. Era como se estivesse se reprogramando por conta própria, criando seu próprio estilo de luta. Eu não sou Sonic, disse em voz baixa. Sou o Metal Sonic. E serei o melhor Metal Sonic que já existiu. As palavras ecoaram na noite. Era o começo de uma nova jornada. Encerramento do capítulo. No dia seguinte, Tails acordou cedo e foi até a oficina. Para sua surpresa, encontrou marcas no chão, cortes, marcas de impacto, sinais de treinamento. Ele sorriu. Metal Sonic estava sentado no canto, em silêncio, o cachecol balançando com a brisa da manhã. Você treinou a noite toda? Perguntou Tails. Metal Sonic olhou para ele e respondeu. Quero estar pronto. Não para Robotnik. Não para Sonic. Para mim mesmo era apenas o início, mas Tails sabia que havia criado o aliado mais poderoso, mais sombrio e, de alguma forma, o mais humano de todo o time. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. O som das sombras. O sol brilhava alto quando Sonic passou correndo pela oficina de Tails. Ele parou por um instante, sentindo o cheiro de metal queimado misturado com óleo, algo que indicava que Tails estava mexendo em algo grande. Ei, Tails! Gritou Sonic, entrando sem cerimônia. O que você anda aprontando aí dentro? Tails deu um pulo, quase deixando cair a chave inglesa que segurava. Sonic. Ah, nada demais. Só alguns upgrades no tornado. Sonic ergueu uma sobrancelha, desconfiado. O lugar estava mais bagunçado que o normal, e havia marcas de cortes no chão que definitivamente não tinham vindo de ferramentas. Sonic sorriu de lado. Você anda escondendo algo, não anda? Antes que Tails pudesse responder, um som metálico ecoou do pátio dos fundos, um clang seco, como aço batendo no chão. Sonic ia se mover para investigar, mas Tails se jogou na frente dele. Nada. É só, meu novo equipamento de treinamento caindo. Eu pego depois. Sonic olhou para ele por alguns segundos, mas decidiu não insistir. Tá bom, amigo. Mas se for algo perigoso, você me avisa, certo? Ser claro. Respondeu Tails, sorrindo nervosamente. Assim que Sonic saiu, Tails respirou fundo. Ele sabia que não conseguiria esconder Metal Sonic para sempre. Mas ainda não estava pronto para mostrar ao time. Metal Sonic observa atrás da oficina. Metal Sonic estava parado no canto, com a espada apoiada no ombro. Seus olhos brancos brilhavam sob a sombra da cobertura. Você quase me entregou, disse ele, sua voz ecoando pela caixa de som. Tails suspirou. Desculpa, Sonic é curioso. Mas ainda não é hora. Se eles descobrirem agora, podem não entender que você está do nosso lado. Metal Sonic ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não me importo se eles não me aceitarem. Mas, não quero lutar contra eles. Não mais. Tails sorriu de leve. Então vamos provar juntos que você é um aliado. Mas antes, você precisa de um teste real. Metal Sonic inclinou a cabeça. Um teste? Sim. E eu acho que sei onde começar. Primeiro teste, invasores na floresta à noite. Tails e Metal Sonic foram para uma parte remota da floresta próxima.
Havia rumores de que alguns robôs de Robotnik ainda estavam ativos naquela área, coletando recursos para reconstruir algo. Quando chegaram, não demorou muito para verem os primeiros Badniks, pequenos robôs que lembravam tesouros, arrancando árvores e armazenando madeira em containers. Tails olhou para Metal Sonic. Tudo bem, é sua chance. Pode lidar com ele sem ser visto. Metal Sonic girou a espada e, sem dizer uma palavra, avançou. Seus movimentos eram rápidos, silenciosos, quase graciosos. Cada golpe era preciso. As lâminas dos robôs eram cortadas ao meio, suas carcaças derrubadas sem explosões barulhentas. Em menos de 2 minutos, todos os Badniks estavam desativados no chão. Metal Sonic olhou para a própria espada, vendo o reflexo branco de seus olhos no aço negro. Foi simples, disse ele, com uma calma perturbadora. Mas senti algo. Não ódio. Apenas foco. Tails sorriu, impressionado. Você está aprendendo rápido. Talvez rápido demais. Metal Sonic olhou para o céu estrelado. Se eu tiver que lutar, quero lutar por uma escolha, não por programação. Aquela frase ecoou na mente de Tails. Metal Sonic não era só uma máquina reconstruída, era alguém construindo sua própria identidade. Sonic. A desconfiança no dia seguinte. Sonic voltou à oficina com Knuckles e Amy. Tails, você está agindo estranho, disse Amy. E essas marcas no chão? E esse barulho de noite? Knuckles cruzou os braços. Se for algum novo robô do Robotnik, é melhor você falar logo. Tails hesitou, olhando para a porta dos fundos. Metal Sonic estava lá fora, parado, ouvindo tudo, mas não entrou. Tails respirou fundo e respondeu. Não é Robotnik. Confie em mim. Quando chegar a hora certa, vocês vão conhecer. Sonic ficou em silêncio por um momento, depois deu um pequeno sorriso. Ok, Tails. Mas seja lá o que você está escondendo, espero que esteja pronto para lutar do nosso lado quando precisarmos do lado de fora. Metal Sonic apertou o punho e murmurou para si mesmo. Eu estarei pronto. Serei o melhor Metal Sonic que já existiu. Fim do capítulo 2. Metal Sonic voltou a treinar naquela noite, desta vez de forma mais intensa. Cada golpe era mais rápido que o anterior, cada movimento mais preciso. O cachecol balançava no vento, e os olhos brancos brilhavam no escuro. Ele não era mais apenas uma sombra do Sonic. Ele era algo novo, algo que, em breve, o mundo inteiro conheceria. Capítulo 3. A lâmina na escuridão. A noite caiu em Green Hill, mas a tranquilidade não duraria. Tails estava na oficina, terminando alguns ajustes no Tornado, quando um alerta soou no monitor. Uma leitura de energia massiva vinha de uma zona próxima. Uma fábrica abandonada de Robotnik estava voltando à ativa. Isso não é bom, murmurou Tails. Se ele reativou aquela fábrica, pode criar um novo exército de Badniks. Antes que pudesse pensar em um plano, a porta se abriu com força. Sonic entrou, seguido por Amy e Knuckles. Tails. Estamos sentindo barulho de máquinas e fumaça a quilômetros daqui. Temos que ir agora, disse Sonic. Tails engoliu seco. Ele olhou para o canto da oficina, onde Metal Sonic estava sentado em silêncio, com a espada ao lado. Metal Sonic apenas se levantou, pegou a espada e disse com sua voz calma. Hora do teste real. Tails sabia que não podia esconder mais. Venham comigo, vocês precisam ver algo. A revelação no pátio, sob a luz fraca da lua. Metal Sonic estava de pé, seus olhos brancos brilhavam, e o cachecol vermelho balançava no vento. Sonic parou imediatamente, ficando em posição de ataque. O que é isso? Tails, por que tem um Metal Sonic na sua oficina? Knuckles rosnou, preparando os punhos. Amy já erguia um martelo. Tails levantou as mãos, tentando acalmar o grupo. Esperem. Ele não está mais com Robotnik. Eu o reconstruí. Ele é diferente agora. Metal Sonic deu um passo à frente, a voz ecoando firme. Não sou mais uma arma. Não sigo mais Robotnik. Se quiserem me destruir, tentem. Mas estou aqui para lutar ao lado de vocês. O silêncio foi pesado. Sonic olhou para ele, tentando sentir se havia algum truque, mas algo nos olhos brancos de Metal Sonic, aquela luz pura, fez Sonic baixar um pouco a guarda. Prove, disse Sonic, sério.
Se quer ser do time, prove no campo de batalha. Metal Sonic apenas girou a espada e respondeu: vamos acabar com a fábrica da morte. O grupo chegou à fábrica, que já estava em plena atividade. Esteiras transportavam peças de robôs, e vários badniks guardavam o perímetro. No centro, uma criatura colossal construída por Robotnik, o robô de combate do tamanho de um prédio, estava sendo finalizada. Se aquilo ficar online, vai dar trabalho, disse Knuckles, cerrando os punhos. Os badniks perceberam a presença do grupo e atacaram. Sonic e Knuckles entraram em ação. Amy girou seu martelo com força, mas a quantidade de inimigos era enorme. No meio da confusão, Metal Sonic saltou no ar, girando a espada com precisão. Com um golpe só, ele destruiu 5 robôs de uma vez, a lâmina cortando o ar com um som metálico profundo. Todos pararam por um instante, impressionados. Metal Sonic pousou, o cachecol ainda balançando, e olhou para o grupo. Continuem. Eu cuido do resto. O gigante desperta, mas então, o robô colossal ativou. Olhos vermelhos se acenderam, e ele se ergueu, esmagando o chão ao redor. Sonic arregalou os olhos. Isso vai ser complicado. Antes que o grupo pudesse agir, Metal Sonic avançou sozinho, parando de frente para a máquina gigante. Ele apontou a espada para cima e falou como uma voz que parecia ecoar pelo lugar inteiro. Você não vai sair daqui. O robô disparou um canhão de energia, mas Metal Sonic desviou com um movimento quase impossível de acompanhar. Subindo pelas paredes, ele golpeou as pernas da máquina, cortando partes vitais. Em seguida, girou a lâmina e desferiu um ataque poderoso no peito do robô, destruindo o núcleo de energia. A explosão foi tão intensa que iluminou toda a fábrica. Quando a poeira baixou, Metal Sonic estava parado no meio dos destroços, a espada fincada no chão. Sonic, Amy e Knuckles ficaram em silêncio por alguns segundos. Ok, disse Sonic, sorrindo. Você passou no teste. Amy baixou o martelo e deu um pequeno sorriso. Knuckles cruzou os braços, mas não conseguiu esconder a admiração. Nada mal para uma máquina. Metal Sonic apenas recolheu a espada e respondeu: não sou apenas uma máquina. Mas isso, vocês descobrirão aos poucos. Fim do capítulo 3. De volta à oficina, Tails parecia aliviado. Agora, Metal Sonic não era mais um segredo. Mas ele continuava solitário, sentado no canto, afiando a espada, sempre observando o mundo em silêncio. Ele não queria ser Sonic. Não queria ser Robotnik. Ele queria ser algo único. E, naquela noite, ao olhar para o céu estrelado, murmurou para si mesmo: essa é a minha jornada. Serei o melhor Metal Sonic que já existiu, e ninguém vai me impedir. Capítulo 4. Ecos de Metal. A oficina estava silenciosa. Depois da destruição da fábrica, o grupo estava descansando, cada um lidando com a vitória à sua maneira. Sonic, como sempre, se deitou no telhado da oficina para olhar as estrelas. Knuckles já tinha voltado para Angel Island, e Amy estava na sala, tomando chá. Metal Sonic, no entanto, estava no pátio dos fundos, sentado em um canto, afiando a espada com precisão quase ritualística. O som metálico da lâmina sendo polida ecoava de tempos em tempos. Tails saiu da oficina e observou por alguns segundos. Você sabe que não precisa treinar toda noite, certo? Metal Sonic não parou um movimento, nem olhou para ele. Não preciso, mas quero. É a única forma de ter certeza de que nunca serei usado de novo. Quero ser forte o bastante para escolher meu próprio destino. Tails sorriu de leve. Você já é forte. Mas não precisa fazer isso sozinho. Agora você tem a gente. Metal Sonic ficou em silêncio por um instante, depois parou de afiar a lâmina. Ainda estou me acostumando com isso. Companhia. Primeiro contato com Amy. No dia seguinte, Amy foi até o pátio com uma bandeja de chá e biscoitos. Quando viu Metal Sonic sentado ali, apenas observando o horizonte, hesitou, mas decidiu se aproximar. Você treina aqui toda noite, não é? Disse ela, colocando a bandeja no chão. Metal Sonic olhou para ela, os olhos brancos brilhando na sombra. Treino. E penso. As duas coisas se misturam. Amy sentou-se no chão, ao lado dele, mantendo certa distância. Você é diferente do que eu imaginava. Pensei que fosse só uma máquina perigosa. Metal Sonic respondeu de forma calma.
Eu era. Mas não quero ser isso de novo. Não quero ser só uma arma de Robotnik. Tails me deu algo que nem eu entendi ainda, mas sei que não quero perder. Amy ficou em silêncio, olhando para o cachecol vermelho que balançava com o vento. Tails tem esse poder, de fazer os outros acreditarem que podem mudar por um instante. Metal Sonic soltou um som que parecia quase uma risada baixa, seca. Talvez seja por isso que eu estou aqui. Amy sorriu. Sabe, você é mais educado do que o Sonic. Metal Sonic girou levemente a cabeça, como se processasse a informação. Talvez por isso ele e eu nunca sejamos iguais. Sonic aparece de repente. Sonic apareceu, pulando da janela para o pátio. Olha só vocês dois aqui. Isso está parecendo um piquenique secreto. Amy bufou. Você podia ser mais gentil, sabia? Sonic se aproximou de Metal Sonic, que se levantou, a espada nas costas. Os dois se encararam por alguns segundos. Não havia hostilidade, apenas uma tensão silenciosa. Sonic foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você luta bem. Mas não é só força que te coloca no meu time. Precisa aprender o que significa lutar por algo que não seja só você. Metal Sonic respondeu, sério. Eu lutei ontem. Não por mim. Pela chance de escolher. Isso é o suficiente por agora. Sonic sorriu de canto. Ah, justo. Então acho que vamos dar um jeito de te ensinar o resto no caminho. Pela primeira vez, Metal Sonic inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito. Não era um sorriso, mas era o mais próximo que ele conseguia chegar. Uma noite diferente naquela noite. Ao invés de treinar sozinho, Metal Sonic ficou no pátio sentado em silêncio. Mas desta vez, Tails e Amy se juntaram a ele. Ninguém falou muito, apenas ficaram ali, observando as estrelas. Metal Sonic quebrou o silêncio, falando em voz baixa. Talvez eu não odeie tanto estar acompanhado. Amy sorriu. Tails soltou um pequeno riso. Metal Sonic olhou para o céu e pensou consigo mesmo. Talvez eu esteja aprendendo o que é ser mais do que metal e código. Talvez eu esteja aprendendo a ser alguém. Fim do capítulo 4. Metal Sonic ainda era solitário, ainda treinava todas as noites, mas agora não era apenas para provar algo para si mesmo, era para proteger algo novo que estava nascendo dentro dele, algo que chamava de propósito. O grupo começava a aceitá-lo, e, em breve, o mundo também teria que aceitar, pois uma nova ameaça estava se formando nas sombras. E Metal Sonic seria a lâmina que cortaria o futuro para abrir seu próprio caminho.